Fala, meu povo, vamos estrear hoje o pré-jogo mais completo da seleção brasileira aqui no YouTube. No vídeo de hoje eu vou te contar tudo o que você precisa saber sobre o jogão entre Brasil e França. Eu vou te contar as prováveis escalações, os desfalques, onde assistir ao jogo e vários detalhes sobre essa partida. Bora lá? Vamos começar pelas informações básicas. A partida será disputada nesta quinta-feira, dia 26 de março, às 17 horas de Brasília e 16 horas local. O jogo será disputado no Gillette Stadium, em Foxborough, próximo a Boston, no estado de Massachusetts, nos Estados Unidos. A transmissão, você tem 3 opções, como de praxe. A Globo, que provavelmente o narrador será o Luiz Roberto, o Sport TV com o Luiz Carlos Júnior e a GE TV com o Jorge Igor. Me conta aí nos comentários qual é a sua opção favorita. E o clima para esse jogo, a previsão é que esteja nublado, 15 graus, com possibilidade de chuva fraca, então o clima não deve interferir muito na partida. Se você clicou nesse vídeo só para ver onde assistir, não saia desse vídeo que tem muita informação relevante aqui para você. Primeiro eu vou dar uma contextualizada. O último jogo entre as seleções foi em março de 2015. A escalação do Brasil teve Jefferson no gol, Danilo, Thiago Silva, Miranda e Felipe Luiz na zaga, Luiz Gustavo, Elias e Oscar no meio de campo, William, Neymar e Firmino, o técnico era o Dunga. O Varane fez o primeiro gol da partida, mas o Brasil virou com gols de Oscar, Neymar e Luiz Gustavo e venceu aquele amistoso por 3-1. No retrospecto geral, o Brasil leva melhor. São 7 vitórias com 4 empates em 5 derrotas. Só que no retrospecto, somando apenas a Copa do Mundo, o Brasil tem resultados amargos. A gente passou na semifinal de 1958, mas fomos eliminados nas quartas de 1986, na final de 1998 e nas quartas de 2006. E os últimos resultados? O Brasil vem de vitória por 2-0 sobre Senegal e empate por 1-1 com a Tunísia na última data FIFA. Já a França venceu a Ucrânia por 4-0 e o Azerbaijão por 3-1 nas eliminatórias para a Copa, terminou em primeiro lugar no grupo D com 16 dos 18 pontos conquistados. Antes de chegar para a parte mais importante do vídeo, se você está curtindo, não esqueça de deixar o like, é muito importante para o YouTube entregar esse vídeo para mais pessoas. E se você gosta do tema seleção brasileira, se inscreva para ficar ligado em tudo que acontece com a nossa seleção. Vamos falar da escalação da França agora. Assim como o Brasil, a França também perdeu titulares para esse jogo. 4 deles, sendo que 2 ali disputariam uma vaga entre os titulares. Na zaga, Koundé seria o lateral direito, está lesionado. Saliba, parceiro do Magalhães no Arsenal, também. Koné no meio de campo, o meio-campista da Roma, muito provavelmente seria o titular. E o Barcola seria uma grande opção para a esquerda. Todos esses estão fora da partida. A provável escalação da França tem Maignan no gol, Malo Gusto na lateral direita, o Upamecano e Konaté na zaga e o Digne na lateral esquerda. Tchouaméni e Rabiot como dupla de volantes, mas com um pequeno asterisco de que o Kanté pode ganhar essa vaga do Rabiot, e o Olise como esse meia mais central. Dembélé na ponta direita, Doué na ponta esquerda e Mbappé como centroavante, mas tem outra dúvida aí. O Mbappé pode não ser titular contra o Brasil. Segundo a equipe, é fato que o francês vai jogar esse amistoso, mas ainda não se sabe se ele vai ter condições de atuar mais de um tempo, porque ele vem sofrendo com problemas físicos no Real Madrid, vem sendo poupado, então ele vai estar à disposição da partida, mas ainda não se sabe se ele será titular no jogo contra o Brasil. Tomara que não. E se o Mbappé não for titular, o provável substituto é o Ekitike, artilheiro do Liverpool na temporada. Entre esses titulares, o grande destaque na temporada talvez seja o Olise, que vem jogando muito lá no Bayern de Munique. O Dembélé tem altos e baixos, muito pelas questões físicas, mas é o atual bola de ouro, uma dupla de zaga bem confiável, mas bem abaixo, por exemplo, do que o Brasil poderia ter com Militão e Gabriel Magalhães, mas o Upamecano e Konaté são sim bons jogadores, o Tchouaméni que também tá jogando muito, é um time muito técnico e eu vou falar mais sobre ele daqui a pouquinho. Antes, vamos falar da escalação da seleção brasileira. A gente tem vários desfalques para esse jogo, eu vou pegar aqui somente aqueles que seriam certezas, ao menos na convocação. Alisson, Militão, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Alexandro, Bruno Guimarães, Estevão e Rodrigo. Todos esses fora por lesão. Sim, o Marquinhos não vai jogar essa partida, isso foi confirmado pelo Ancelotti. Pode ser que o zagueiro do PSG retorne no jogo contra a Croácia, mas o Marquinhos não está 100% e vai ser preservado diante da França. Com isso, a gente tem a provável escalação do Brasil com 3 dúvidas. O restante acho que dificilmente fugirá disso. O Ancelotti já confirmou Wesley, Léo Pereira e Douglas Santos como titulares. Então a provável escalação do Brasil tem Bento no gol ou Ederson, aqui está totalmente aberto, não sabemos mesmo quem vai ser o titular. Wesley, Bremer ou Ibanez,
o Ancelotti confirmou que não sabe ainda quem será o titular, se vai ser o Bremer ou o Ibanhas, Léo Pereira e Douglas Santos, no meio-campo com Casemiro e Andrei, e no ataque, Rafinha, Vinícius Júnior, Matheus Cunha e Gabriel Martinelli. Num 4-2-4, o Ancelotti confirmou que não mudará o esquema tático, mas não confirmou esse ataque completo. Muito provavelmente, Rafinha, Vinícius Júnior e Matheus Cunha estão confirmados. A grande dúvida ali seria mesmo Gabriel Martinelli. Eu estou colocando ele por informação ou impressão do Caimota, setorista do GE, que imagina o Martinelli como titular, como ele está lá presente nos treinos da seleção brasileira. Acho que faz sentido também, pensando no modelo de jogo. Eu iria até criticar essa decisão do Ancelotti, porque vocês sabem que eu não sou muito fã do Martinelli, mas pensando no modelo de jogo que o Brasil vai ter para enfrentar a França, num contexto de transição, de contra-ataque, que o Brasil precisa de ter atacantes de mais mobilidade, ainda que o João Pedro também seja um jogador rápido, acho que o Martinelli faz todo sentido, é um cara que recompõe muito bem, volta para defender. O que me incomoda um pouco é você tirar o Rafinha da esquerda para a direita. Eu gostaria de ver o Endo como titular, como eu disse em outro vídeo aqui, mas entendo 100% as decisões aqui, principalmente no ataque. E no gol, acho que qualquer um dos dois é válido, assim como seria o Hugo Souza também, acho que tá bem parelha essa disputa. O que eu não consigo entender é o Bremer ter essa dúvida, porque para mim o Bremer é disparado o melhor zagueiro entre esses três aqui. Entre o Bremer e o Ibanhas, eu até entendo a dúvida, porque o Ibanhas é muito mais rápido não, mas ele é um zagueiro mais ágil e mais veloz do que o Bremer. E contra uma França que tem isso como principal característica, faz sentido. Agora, o Léo Pereira também é mais rápido que o Bremer, e talvez o Ancelotti esteja apostando nisso, mas eu acho que defensivamente falando, o Bremer é muito mais confiável e vem de atuações de grande nível contra grandes jogadores há mais tempo. Então, essa decisão, para mim, a zaga ideal sem o Marquinhos seria Bremer na direita e Ibanhas na esquerda. O Ibanhas, apesar de ser destro, joga muito bem com a perna esquerda, vem jogando pela zaga esquerda no Al-Ahly. Acho que os dois estão um patamar acima do Léo Pereira, mas é o que a gente tem para hoje. O que esperar do Brasil? Antes de eu projetar a partida, o que mais importante é a gente ouvir o Ancelotti. Ele concedeu uma entrevista coletiva nessa quarta-feira e falou principalmente aqui sobre não mudar o esquema de jogo, o que ele espera de ver na seleção brasileira, mesmo com 4 atacantes, e o que mais o preocupa na seleção francesa. Vamos ouvir o treinador italiano. Nestes meses hemos pensado qual é o modelo de jogo melhor para a equipe, tendo em conta as características dos jogadores, e pensamos que o modelo de jogo que queremos plantear é um modelo de jogo com 4 na frente. Então, amanhã é o mesmo. Amanhã é um teste muito importante, mas queremos jogar um bom partido, controlando o jogo e, obviamente, tentar de fazer bem as duas coisas, defender bem, muito importante, com uma equipe que tem que ter muito equilíbrio e jogar bem com a bola. Mostrar a qualidade que, sobretudo, os 4 na frente têm. Bueno, França é um equipo de qualidade, tem qualidade em todos os aspectos, defensivo, no meio campo e na frente. O aspecto mais perigoso da França, a qualidade na frente e a velocidade na frente. Creio que é muito importante para a seleção jogar um jogo com equilíbrio, muito importante para tentar evitar contra-ataque, onde eles são os mais perigosos. E depois estamos focalizados na qualidade da nossa equipe, que é muita. Então, também Brasil pode jogar a contra-ataque, também Brasil pode jogar a posse de bola, e também Brasil pode defender muito bem. E o que eu espero do Brasil contra a França? Primeiro, vamos falar do aspecto defensivo. O time deve se portar ali no 4-4-2 defensivamente, com Rafinha e Martinelli voltando, e talvez até um 4-5-1, com o Matheus Cunha também ajudando ali um pouco mais, e o Vini provavelmente vai ser esse último homem. O Ancelotti, como você ouviu aí, já disse que a principal preocupação é não ceder espaços no contra-ataque para a França. Então, por isso, eu já imaginava, e agora com essa confirmação do Ancelotti, que o Brasil não deve marcar a pressão o tempo inteiro. Longe disso, acho que vai ter uma tentativa ali de retomar a posse de bola rápido, mas longe de ser uma marcação-pressão, de subir as linhas, porque a partir do momento que a França passa e consegue acionar os atacantes em situação de 1 contra 1, ele fica muito perigoso de fato. Poderia ser essa estratégia, seria muito mais arriscada, mas faria sentido no contexto que você conseguiria vetar um pouco mais essa bola de chegar nos atacantes. Se você faz uma pressão bem exercida, é aquele, né, 8-80. De uma forma, você pode vetar aquilo que a França tem de principal, mas se eles passam da sua marcação, o Brasil ficaria totalmente exposto. Então, não se assustem de ver um Brasil bem mais recuado, e eu acho que já foi provado que o Brasil joga melhor assim, cara. Eu sei que vai ser estranho, a gente vê, a França vai ter mais posse de bola, provavelmente vai ter mais finalizações,
mas pra mim, com as características dos jogadores que a gente tem, tá bem claro que o Brasil rende muito mais em transição, em contra-ataque, para acionar Vinícius Júnior, Rafinha, um ataque muito rápido e muito móvel, pra gente explorar as costas dos defensores da França. Eu vou chegar na parte ofensiva daqui a pouco. Outros dois aspectos importantes pra gente observar: o Brasil precisa matar essa jogada no começo, principalmente quando perder a bola. Acho que tem que ser uma mentalidade de Copa do Mundo, cara. Perdeu a bola ali no ataque, não dá contra-ataque pros caras. Mata, faz falta. Faltou muito isso, principalmente contra a Croácia, perdeu a bola, cara. Não fica esperando, vou tentar retomar aqui e tal. Não, mata a jogada, não deixa a bola chegar nos 4 da frente, porque, principalmente qualitativamente falando, com a gente com as reservas e os caras com 4 dos melhores atacantes do mundo, Olise, Doué, Mbappé, Dembélé e o Cherki ainda como opção do banco de reservas, a gente tem que fazer o máximo possível para essa bola não chegar neles. Outro ponto importante também é a segunda bola. O que é a segunda bola, Samuel? Quando, por exemplo, a França lançar e o Brasil tirar de cabeça, essa segunda bola que a gente chama, essa tem que ser do Brasil. O Casemiro e o Andrei tem que ficar muito espertos, porque vai ser um jeito também da França tentar acelerar mais o jogo, porque a França também não é esse time de posse de bola, então vai ser um jogo interessante nesse sentido. Os dois gostam de jogar mais em campo aberto, um jogo rápido, então pode ser que beneficie o Brasil nesse sentido, e até por isso eu não vejo problema em jogar com 4 atacantes. Acho que muita gente demonstrou preocupação de, mas o Brasil vai jogar com 4 atacantes, que não sei o quê, e é um absurdo. A gente viu contra a Argentina. Acho que tem jogos, contextos e cenários. A França não é um time que se caracteriza por ficar trocando posse de bola no meio de campo, não tem jogadores com essa característica. Talvez ali, se você ter o Rabiot, ele conserva um pouco mais a bola ali do lado do Tchouaméni, mas, por exemplo, se for o Kanté, e é uma das dúvidas aí, já é um jogador muito mais de transição. Os 4 atacantes, nenhum meia clássico, camisa 10, que vai ficar pisando na bola. O Cherki talvez tivesse um pouco mais essa característica, não deve ser titular. Então não é o caso, por exemplo, como se a gente fosse enfrentar uma Espanha, um Portugal da vida, a própria Croácia, a própria Argentina. Acho que tem contextos e contextos. O Brasil com 4 atacantes que pressionam, que marcam, com 2 volantes que vão segurar bem a posição, Wesley e Douglas Santos também segurando um pouco mais. Não acho nenhum absurdo você manter a base para ter ali os jogadores que você prefere com esse sistema de 4 atacantes. E, cara, a gente fala 4 atacantes, mas se eu falasse aqui que é um 4-4-2, a linha é muito tênue ali do 4-4-2 pro 4-2-4, né? Então, eu não acho nenhum absurdo o Ancelotti ir com 4 atacantes. Ofensivamente, o que esperar do Brasil? Como eu já disse, acho que a gente vai ter uma postura um pouco mais reativa, vai apostar muito em contra-ataques. Quando tiver a bola, 2 cenários diferentes. Primeiro, saída de bola. Não aposto no Brasil saindo de trás o tempo inteiro, apostando nessa saída curta. Acho que muitas vezes a gente vai rifar a bola, e nesse sentido o goleiro pode ser importante, tanto o Bento quanto o Ederson. O Ederson tem mais qualidade nesse sentido, a gente vai ver qual vai ser o titular. Geralmente o Brasil se posiciona para atacar num 3-2-5, até a saída de bola é nesse sentido, com o lateral esquerdo segurando um pouco mais e os 2 volantes participando. Eu acho que contra a França, excepcionalmente, a gente pode ter o Wesley também participando um pouco mais dessa saída de bola quando o Brasil for tentar sair por baixo. Acho que até pelos treinos que a gente viu um pouquinho ali, acho que faz sentido você ter mais jogadores para tentar ter uma superioridade ali, por 2 motivos. Primeiro, porque os atacantes da França são muito rápidos, e segundo, porque os jogadores do Brasil que vão jogar não tem essa característica de sair jogando com essa qualidade absurda, como tem o próprio Bruno Guimarães, como tem o próprio Marquinhos, que é um zagueiro com muita qualidade técnica. Os jogadores que a gente vai ter à disposição não tem essa característica, então eu aposto também que não vamos ter essa saída de bola por baixo o tempo inteiro. Individualmente falando, espero muito ver protagonismo do Vinícius Júnior e do Rafinha. É um jogo para os caras puxarem a responsabilidade, para mostrar, para ver o Vinícius Júnior naqueles jogos contra o Barcelona, ele pega e vai para cima e não quer saber se o time tá jogando bem. Eu quero ver isso. Não precisa acertar, mas eu quero ver protagonismo. O que o Neymar sempre entregou na seleção brasileira, e por isso que ele é tão aclamado até hoje. Os caras irem para cima sem medo, tentar o drible. Não tem problema errar. Obviamente, no contexto certo, você vai saber quando tentar o drible, mas tem que tentar, cara. E os dois têm capacidade, têm tamanho e têm essa responsabilidade de puxar o protagonismo para eles. Eu acho que isso é muito importante. Outras questões individuais. Teste muito importante para Andrei, por exemplo, vai enfrentar um grande time, um grande meio-campo que tem o Tchouaméni ali, o Rabiot ou então o Kanté. Acho que é um teste ali pra gente ver o Andrei Santos também. O Wesley recebendo mais uma oportunidade. A dupla de zaga, quem for bem nesse jogo vai ganhar muitos pontos, muitos mesmo, pro Ancelotti, que tem somente uma vaga aberta nessa zaga. E no ataque, acho que teste mesmo, a gente só deve ter no segundo tempo, então eu espero que também o Ancelotti promova a entrada ou do João Pedro, se ele não for titular, ou do Endrick, ou do Igor Thiago. O Igor Thiago que pode se beneficiar de um estilo de jogo mais reativo, né, assim como é o do Brentford. E coletivamente falando, eu espero que o Brasil tenha mentalidade de time vencedor, mentalidade de time que tá
tá jogando pra valer, cara. Ah, mas é amistoso? Ok, eu entendo que é amistoso, a gente não pode massacrar se for derrotado, mas a postura dos caras, até pra mostrar pra França, mental, aqui ó, chega, dá porrada se tiver que dar porrada, sabe? Não deixa os caras entrarem na mente igual a Argentina fez com a gente no último jogo. Acho que essa postura de mostrar pros caras que a gente tem tamanho, que a gente tem time pra vencer eles, pode ser importante lá na frente se a gente bate de frente com eles de novo. Então, pelo menos essa mentalidade de time vencedor, de time que não tem medo da França, eu espero que a gente tenha. E assim, por mais que seja só um amistoso, o fato de ser contra a França vai mostrar muita coisa que a gente precisa melhorar e o que está bom. Por mais que a gente tenha a zaga praticamente toda a reserva ali, eu acho que é um amistoso que tem que ser levado muito em consideração pelo Ancelotti pra gente ver, porque querendo ou não, é o mesmo esquema tático que a gente deve manter como base pra Copa do Mundo. Palpite final. Sendo realista, cara, levando em consideração os nossos desfalques, a força, o entrosamento da França, a qualidade dos atacantes deles, é difícil imaginar que o Brasil vence esse jogo. Acho que o empate tá de ótimo tamanho, pra ser bem sincero. Já era difícil vencer a França com todos os titulares à disposição. Você perdendo a zaga toda esfacelada, acho que fica mais difícil ainda. Então o meu palpite final, infelizmente, é França 3 e Brasil 1. É um cenário ok, eu acho, perder para a França nessas condições, mas o importante é mostrar individualmente quem tem condições de fato ir para uma Copa do Mundo, aqueles que ainda não foram testados em jogos desse nível, e o que o time precisa ajustar coletivamente falando. Eu vou falar sobre esse jogo aqui no canal, provavelmente vai demorar algumas horas, porque eu vou estar trabalhando na hora, mas se inscreva aí e ative o sininho de notificação para você não perder essa análise, e me conta aí nos comentários qual o seu palpite para a partida, e se vocês gostaram desse modelo de pré-jogo um pouco mais resumido e focando nas partes principais, diferentemente da live que eu costumava fazer nos últimos amistosos. Eu vou nessa, um abraço e até a próxima.